Olá pessoal do primeiro ano, nós vamos hoje trabalhar a nossa 8ª semana em arte, já encerrando o nosso conteúdo proposto para esse bimestre. Na aula passada nós falamos sobre a arte neoclássica, um novo clássico. Hoje nós vamos falar sobre a arte romântica, o romantismo. Nós vamos entender essa mudança do objetivo para o subjetivo, para aquilo que é concreto, indo para algo que pode significar coisas diferentes para cada pessoa. Então vamos entender o romântico, O que é essa arte romântica? Quando a gente fala de romantismo, a gente pensa numa pessoa que é romântica. Eu gosto de pessoas românticas, eu gosto do romantismo, dar flores, cartas, declarações. Mas quando a gente fala de arte romântica, é um pouquinho diferente. Vai ter essa ideia do romantismo moderno que a gente fala, mas muda em algumas coisas. Primeiro, é uma reação ou oposição ao estilo clássico e neoclássico. Lembra? A arte clássica, regrada, simetria, equilíbrio, proporção. O novo clássico resgata essas ideias da arte clássica. Quando eu chego aqui no romantismo, os artistas vão se opor a tudo isso. Eles vão falar que essa ideia de estudar matemática para se fazer arte, de ter equilíbrio, simetria e proporção, isso não é humano, então eles abrem mão disso. Agora é subjetivo, é aquilo que está dentro que eu preciso expressar, independente de ser algo que tem uma forma simétrica ou não, eu preciso expressar aquilo que está dentro. Se aproxima do barroco no resgate das cores e do contraste claro e escuro. Então ele vai se aproximar do barroco na técnica, não no conceito, tá? Só na questão técnica. Valorização da espontaneidade, dos sentimentos e a imaginação. É uma arte emocional. Agora eu vou expressar os sentimentos. Talvez por isso, quando a gente fala de romantismo, a gente acaba projetando tanto nessa ideia de romance mesmo, moderno, de se declarar, de fazer provas de amor e tudo mais, porque tem esse caráter emocional, de expressar aquilo que está dentro. Quem é esse artista no romantismo? É uma pessoa que se sentia um ser solitário, reflexivo a respeito de sua existência, com uma visão de mundo centrada na sua individualidade. Gente, lembra do termo emo, mas não daquele emo lá do passado, com a franjinha aqui no olho, que veste preto, não nesse sentido, mas de emotivo mesmo. Olha só, é um ser que se sente solitário, reflexivo, ele quase que fica dentro daquela bolha de emoções. Esse é o artista do romantismo. O artista traz à tona o seu mundo interior. Vou dar um exemplo de um compositor do período romântico, que é o Beethoven. Gente, essa ideia de emocional é tão forte, e a gente pode usar o Beethoven como exemplo, ele era tão emotivo e até melancólico, que tem uma carta dele, que foi encontrada depois da morte dele, que a gente fala que é a carta para a amada imortal. Ele escreveu uma carta de amor para uma mulher. Nessa carta não tem o nome da mulher, ele se refere a ela como amada imortal. E o que a história nos conta? E tem até um filme chamado Minha Amada Imortal, que especula justamente esse momento na história de Beethoven. Que o Beethoven estava indo ao encontro dessa amada e ele entregaria essa carta para ela. No meio do caminho, começou uma grande tempestade e a carroça que ele estava ficou presa na lama e quebrou a roda. Como ele se atrasou para esse encontro, ele era tão pessimista e melancólico que ele concluiu: eu me atrasei, ela não vai me esperar, então eu vou voltar embora. E ele volta e ele não vai ao encontro dessa amada. E essa carta nunca é entregue, tanto que a carta foi encontrada depois que ele morreu. E essa carta hoje está no museu em Berlim, inclusive. Foi encontrada pelo Schindler, que era o assistente dele. O assistente dele foi mexer nas coisas dele depois que ele morreu, foi separar, jogar fora, e ele acha essa carta. E aí, especulando a história, eles chegam nessa conclusão de que essa carta era para essa mulher e que ele desistiu do encontro simplesmente porque ele se atrasou. E ele concluiu que ela não ia esperar ele. Então, o artista romântico aqui do romantismo, desse período, ele é um artista muito melancólico, sentimental e muitas vezes até pessimista. Porque no romantismo, a gente vai ver que uma das características do romantismo, na temática, é de um amor que não se concretiza. Então, isso é bem forte aqui, até na questão dos artistas mesmo. Românticos, emoções sublimes e a flor da pele. Obras que abordam o emocional e promovem um retorno à natureza. Emoções à flor da pele, aquilo que eu sinto, eu vou expressar na música, eu vou expressar na pintura,
Inclusive, eu falei sobre Beethoven e tem a nona sonata dele, se não me engano, que a explicação para essa nona sonata é justamente esse episódio onde ele não chega na amada dele. E aí ele fala, né, tem uma fala que tá até no filme, e essa fala especula se é verdade ou não. Então a gente coloca aqui nessa ideia de talvez ser uma fala de Beethoven, que ele fala que ele compôs essa música expressando a agitação do ser dele, do ser de alguém que não conseguiu encontrar a amada a tempo. Então, até na música, toda essa ideia do sentimentalismo ela é exposta nas composições, ainda que a música seja instrumental, que dirá na pintura, na dança e outras linguagens. Olha só, identificação dos impulsos naturais na representação da natureza. A natureza, gente, ora ela é agitada, ora é calma. Num dia nós estamos aqui com sol, tranquilo, aquele clima meio de férias, só que não, né? No dia seguinte, de repente, uma tempestade, ventanias, raios e trovões. Os românticos vão dizer o quê? Que a natureza, a gente pode representar a natureza com o nosso ser, porque nós também, nosso interior, ora está calmo e ora está agitado. Então é como se o homem pudesse trocar as experiências da natureza. A natureza representa o homem e o homem representa a natureza. É mais ou menos essa ideia. Falta de unidade estilística. Cada artista buscou o estilo que melhor traduzia a abordagem emocional, o que gerou diversas formas de expressão pictórica, né? Expressão pictórica, expressões na pintura. Então, cada artista vai pintar de um jeito, conforme as suas impressões de mundo e aquilo que está dentro de si. Então, a gente não vai falar assim, a pintura no romantismo tem essa técnica. Em algumas outras linguagens dentro do romantismo, a gente até consegue colocar aí uma técnica específica, mas na pintura não, porque foi muito abrangente. Saudade do passado, né? Século XIX, Revolução Industrial. Gente, por que eles vão pintar tanto sobre a natureza e essa ideia de uma natureza idealizada? Porque eles têm saudade do passado, quando o mundo não era tão urbanizado, não tínhamos grandes construções, quando a indústria não tinha tomado conta de tudo. Eles são saudosistas, eles têm essa saudade do passado, de contemplar a natureza, né? Viver daquilo que você planta, essa ideia de autossustentável, toda essa ideia de vida no campo, de natureza, de mundo antes da urbanização. Então as obras vão retratar a natureza também por isso, por esse saudosismo. Quais são os temas e as inspirações no romantismo? Paisagem como integração entre o sublime e a realidade cotidiana. Já vamos falar sobre o sublime daqui a pouquinho, tá? Então eles vão tratar temas do cotidiano, mas essa ideia também de sublime, que é algo mágico, algo glorioso, algo magnífico, entre outras palavras que a gente poderia colocar aqui. Acontecimentos heróicos e reais passam a inspirar os artistas. Então eu vou utilizar os temas dos heróis e até mesmo a realidade para fazer essas obras. No teatro, no balé, sempre vai ter aquele herói que salva o seu povo ou que salva a sua donzela, porém eles nunca ficam juntos. Já vamos falar disso mais para frente. Temática oriental, ambientada em países distantes e medievais. Gente, aquela ideia de castelos, né, de fortalezas, de príncipes e princesas, tudo temática e inspiração do romantismo. E a gente chega aqui, né, no teatro romântico. Drama romântico surge num período de ascensão da burguesia. Em cena, o que vai estar em cena? Os gostos da burguesia. Aquilo que a burguesia quer ver em cena é o que vai ser feito mesmo. Os escritores, eles vão assumir uma liberdade criativa, então eles vão ter uma liberdade maior para criar dentro daquilo que a burguesia gostaria de ver. Os personagens são personagens geralmente da alta sociedade e eles passam a ser representados como indivíduos comuns, visto sobre uma ótica humanística. Então, aquele personagem que é o nobre, ele vai ser visto nesse roteiro do teatro como uma pessoa comum. A gente tenta trazer mais para uma identificação do público com essas pessoas. Função pedagógica, passar uma mensagem. Criações que retratavam a dicotomia da luta entre o bem e o mal. Céu e inferno, anjos e demônios, natural e sobrenatural. Sempre vou ter essa dicotomia. Lembra da palavra dicotomia, que divide algo em duas partes opostas? Então, sempre vai ter essa ideia dessa divisão. Até eu coloquei aqui, né? O dualismo.
corpo e alma, feio e belo, sublime e grotesco, sempre dividindo uma coisa contra a outra. A ideia de sublime e grotesco agora, né? O que é grotesco? Algo que é deformado, seres grotescos. Lembra da ideia da bela e da fera? A bela, sublime, a fera é um ser grotesco. Sempre vai ter isso na ideia do romantismo. Algo deformado, ridículo ou extravagante. Sublime, o relacionamento com a natureza, o sinônimo de serenidade, harmonia, uma vida que segue o fluxo perfeito. Essa é a ideia do sublime. Então, a temática do romantismo vai estar sempre nessa briga, nessa diferenciação entre o grotesco e o sublime. Aí a gente tem uma obra, eu não vou passar o vídeo para vocês agora, mas daí eu coloco no link para vocês lá, que é a obra Fausto, tá? Ela vai ser a obra-prima do teatro alemão e ela vai contar a história de um homem que faz o pacto com o diabo na tentativa de ficar jovem, de ficar 30 anos mais jovem e de permanecer jovem. E a história vai acontecendo até que no final ele percebe que não vale a pena fazer esse pacto com o diabo e ele acaba se arrependendo. Ele envelhece, mas ele se arrepende do pacto, né? Então, quando ele quebra esse pacto, ele acaba envelhecendo, mas ele pede perdão e acaba sendo perdoado dos seus pecados. Mas vou passar para vocês na próxima aula, tá? Não hoje. E a gente chega no balé clássico. Gente, balé clássico é uma das expressões artísticas mais fortes do romantismo. Eu acho que a gente viu um pouquinho disso quando a gente trabalhou as linguagens artísticas e trabalhou a linguagem da dança. No século XIX, o balé principal do romântico, que vai ser o balé clássico. Prof, como assim? O balé clássico, ele não está na arte clássica, ele está na arte romântica, é isso mesmo? Exatamente. Por que eu chamo de balé clássico? Porque ele tem, na sua técnica, elementos do clássico, como simetria, equilíbrio, proporção e uma técnica fechada que a gente não pode alterar. Por isso que a gente fala que é balé clássico. Mas ele surge no romantismo, no período romântico. Os princípios da arte clássica, como equilíbrio, harmonia, simetria e disciplina, mas a temática do romantismo. Ele vai surgir em 1827 com a Mary Taglioni, com o balé Lassfield. Qual que é a característica do balé romântico e do romantismo no contexto geral? Mulher como centro. Ela sempre vai ser a pessoa idealizada, sempre ela vai ser o objeto de adoração da história. Morte por amor. O casalzinho fofinho nunca fica junto. Ou ele morre para salvar ela, ou os dois morrem, ou ela morre e ela vai para um plano sobrenatural e ele está num plano natural. E aí, um espírito e um ser natural, nas histórias, eles não podem ficar juntos. Lembra lá de Romeu e Julieta? Eles armam um plano, ela toma um veneno que vai fazer ela parecer morta, e aí, quando eles enterrarem ela vai sair, vai fugir com Romeu. Aí, o combinado não chega em Romeu, ele não fica sabendo disso. Ele chega, quando vê ela morta, ele fica indignado, ele se mata. Ela acorda porque passa o efeito do veneno, ela percebe que ele morreu e ela se mata. Nunca eles vão ficar juntos nos balés românticos. Eu citei Romeu e Julieta porque o Romeu e Julieta, apesar de ser uma adaptação de Shakespeare, porque ele é originalmente de Arthur Brooke, a história, ele acaba sendo adaptado para o balé romântico também, a história de Romeu e Julieta. Mundo de fantasia, fadas, bruxas, feiticeiras, donzelas. Sempre eu vou ter um ambiente e um cenário, não é um cenário que eu queria falar, mas sempre eu vou ter um núcleo na história que é do sobrenatural. Revolução no balé, né, que são as sapatilhas de ponta. Então aqui no balé romântico, todas as bailarinas vão usar a sapatilha de ponta, vocês estão vendo aqui. E o que a gente tem, que é o tutu, que é a saia da bailarina. Que nesse caso aqui do romantismo é o tutu romântico, que é essa saia de tule que vem até a altura do joelho, ela é mais compridinha, né? Porque a ideia não é só de mostrar o virtuosismo das pernas e tudo mais, mas de mostrar a mulher como um ser supremo. Por que da sapatilha de ponta? Porque a mulher flutua, né, no palco. A ideia de trazer até essa ideia de sobrenatural para a figura feminina. Então, essa é a ideia do romantismo, né? A gente analisou ali na pintura, no teatro e na dança. Espero que vocês tenham gostado. Nas nossas lives a gente continua discutindo os nossos conteúdos. Fique com Deus e até a próxima!